Oi, gente. Será que vai ter impeachment do Donald Trump nos Estados Unidos? É isso que nós vamos conversar no vídeo que vai acontecer agora. Eu tenho feito às vezes mais de um vídeo por dia, então fiquem sempre de olho, não apenas nas notificações, mas checar mesmo os vídeos mais recentes, porque o YouTube não está notificando as pessoas adequadamente. É um problema aí no YouTube, não sei quando é que vai resolver. Bem, eu quero falar sobre isso e também apresentar uma conclusão um pouco diferente do que muitas pessoas aqui no Brasil têm apresentado, talvez pelo fato de que eu acompanho a política americana já há bastante tempo, já escrevi sobre isso inclusive num artigo publicado na revista Saúde em Debate, né, falando sobre as eleições americanas. É um dos temas que eu analiso do ponto de vista científico mesmo. Tá? Enfim, para ter um resumo desse processo, o canal Meteoro ele fez um bom resumo. E eu acho que vale a pena vocês verem o vídeo do canal Meteoro para ver um resumo de o que é que levou a esse inquérito sobre a possibilidade de impeachment ao presidente Donald Trump e algumas das etapas. Agora, a conclusão, eu tenho uma divergência com o canal Meteoro e vou expor ela aqui e justificar ela do ponto de vista histórico. Não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, filosofia popular às sextas-feiras, e se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue, e se lembre sempre que tem os nossos links para outras redes sociais e o nosso apoia-se estão em comentário fixado no início dos comentários. Bem, vamos lá. O que é que ocasionou esse processo? Já estava se discutindo impeachment de Trump já há muito tempo, por causa de abuso de poder, por ele ter demitido Comey, que era um investigador do FBI, que foi claramente um abuso de poder que ele cometeu, e por causa de uma série de outras atitudes que o Donald Trump realizou na sua presidência. Mas o motivo mais recente foi uma ligação que ele teve com o presidente da Ucrânia, em que ele meio que condiciona, fica subentendido, né, um apoio dos Estados Unidos à Ucrânia mediante ao presidente ucraniano investigar as ações do filho do Joe Biden. Quem é o Joe Biden? Joe Biden foi o vice de Barack Obama, né? Das duas vezes que Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden foi o vice dele, e o filho do Barack Obama teria negócios lá na Ucrânia, e o Donald Trump pede para que seja feita uma investigação e para que evidências sejam trazidas pelo presidente da Ucrânia de forma a prejudicar aquele que pode concorrer, pode estar concorrendo com Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Hoje Joe Biden lidera as pesquisas de opinião nos Estados Unidos. Eu particularmente acho Joe Biden um dos piores candidatos que tem do Partido Democrata. Para mim, o Bernie Sanders é disparado melhor. Em segundo lugar, a Elizabeth Warren. E aí, em terceiro e quarto lugar, o Andrew Yang e a Tulsi Gabbard meio que empatados ali pelo terceiro lugar. Seriam as minhas preferências, né? Eu que também acompanho a política americana. Enfim, por isso, esse é o motivo mais recente, houve o vazamento do conteúdo dessa ligação. A gente não ouviu ele, mas um whistleblower, né, contou que isso aconteceu, e depois a Casa Branca meio que confirmou, porque soltou o transcrito da conversa, e a conversa gira em torno do filho do Biden em um determinado momento, justamente o Trump pedindo para que houvesse essa investigação. Então, isso fez com que a Nancy Pelosi, que é a Speaker of the House, né, que seria o equivalente ao Rodrigo Maia de lá dos Estados Unidos, né, o presidente da Câmara, no caso lá dos congressistas, aqui dos deputados federais, mas enfim, iniciou o processo de impeachment, pelo menos de investigação, da inquiry, né, questionamento de impeachment. Por que eu divirjo da avaliação final do canal Meteoro, que na verdade ecoou várias avaliações existentes aqui no Brasil e em alguns outros lugares? Eles avaliaram que esse processo de impeachment causaria um desgaste para o Donald Trump e que talvez isso prejudicasse ele
na reeleição. Na verdade, a história americana parece sugerir que um presidente que sobrevive ao processo de impeachment, o que é muito provável que ele sobreviva, tendo em vista que o processo vai primeiro com os congressistas e depois vai para o Senado. E no Senado, os republicanos têm maioria e Trump tem uma aprovação entre o Partido Republicano na ordem de 90%, uma coisa que a maioria das outras pessoas não tem atentado. Então, provavelmente, é pouco provável que os senadores republicanos, por mais robustas que sejam as evidências, aprovem o impeachment de Donald Trump. Você precisa ter 2/3 no Senado. No Congresso você só precisa ter maioria simples, mas no Senado você precisa ter 2/3. É muito pouco provável que tanto os senadores republicanos votem pelo impeachment de Trump, o que seria necessário para que Trump fosse empichado, né? Perdesse a cadeira da presidência, e ele sobrevivendo esse processo, que é um processo polarizador, é um processo que cria muita agressividade e tal. Historicamente, o presidente, quando ele sobrevive a esse processo, ele sai desse processo fortalecido. A base de apoio dele fica ainda mais virulenta e existe uma percepção de força, existe uma percepção de, olha, fizeram tanto away com relação a isso e não se considerou que o que ele fez foi tão grave assim. Então, o processo de impeachment, na verdade, lamentavelmente, eu abomino o Donald Trump. Assim, seria um sonho para um cara como eu que Bernie Sanders virasse presidente dos Estados Unidos. Seria maravilhoso. Eu ia fazer uma semana de Sanders aqui no canal. Ia ficar fazendo vários vídeos sobre a trajetória de Sanders, o fato dele ter se algemado uma mulher negra na época da luta dos direitos civis para evitar que ela fosse espancada e presa pela polícia na época da marcha lá com Martin Luther King, ele como um jovem ativista e manifestante. E desde então ele manteve toda a sua coerência como prefeito, como senador, contrário à intervenção americana em guerras e tudo mais. Eu tenho uma outra divergência com Sanders, eu estou mais à esquerda que ele em alguns pontos, mas eu tenho uma admiração profunda pela trajetória dele. Enfim, e Donald Trump é o cara que nega mudança climática, um bufão, estimula a xenofobia, né? É o Bolsonaro dos Estados Unidos. Se bem que o nosso Bolsonaro aqui consegue ser pior em algumas coisas, especialmente nos elogios às ditaduras militares sangrentas da América Latina, né? E a nossa própria. Mas é fundamental compreender que o processo do impeachment é um processo político. Ele não tem apenas uma dimensão jurídica. Então, sendo um processo político, eu acho que, com base nessa ligação, não é dos melhores motivos para você fazer esse processo, porque você não tem com isso a força de conseguir de fato seduzir o Partido Republicano. É muito difícil seduzir o Partido Republicano a votar pelo impeachment de Donald Trump. Você teria que ter uma motivação muito mais forte. Existem conexões de Trump com os sauditas e com seus hotéis que ele possui, que talvez fornecessem o mecanismo do impeachment o caso para impeachment mais poderoso, porque mostraria uma corrupção usando o poder do Estado, não só para a questão da eleição, como ele estava querendo afetar o Joe Biden, tal, o filho do Joe Biden, tal, mas mostrando para que ele querendo lucrar, ganhar dinheiro de forma injusta. Quer dizer, você teria que juntar todos esses outros casos, você não pode basear em uma coisa só. E aí você tentar usar todos eles simultaneamente, talvez você tivesse uma chance mínima de conseguir. Eu não acredito que ele vai fazer o que Nixon fez, que foi pedir o chapéu e sair, né, ir embora.
Então eu acho que ele vai até o fim e a aprovação dele hoje é tão alta entre os republicanos que eu acho muito difícil que Trump caia. E o processo do impeachment, se ele for mal conduzido, e ele tem grandes chances de ser mal conduzido, porque são os democratas corporativos que estão fazendo, Nancy Pelosi e Chuck Schumer e esse pessoal. Eu que conheço um pouco da trajetória desse esse pessoal conduz muito mal processos. Eles conduzem muito mal esses processos. Eles não têm muita habilidade nesse tipo de processo. Isso pode acabar, lamentavelmente, fortalecendo o Donald Trump, em vez de desgastar ele. Porque cria-se uma aura de que o presidente está sendo perseguido, que é um exagero, que isso não chega ao ponto de gerar um processo de impeachment. Existem regras e existem falas famosas dentro dos Estados Unidos que sugerem que o processo de impeachment deve ser um crime muito bem claro, muito bem tipificado, para você poder gerar o impeachment, mais ou menos como existe aqui, mas a gente sabe a história do Brasil. Isso daí, em geral, é ignorado. Então, eu vejo muitas dificuldades políticas. Primeiro, não acredito, acho que a probabilidade do impeachment acontecer é praticamente zero. E segundo, se o processo for mal conduzido, o que tem grande possibilidade de acontecer, tem o efeito negativo de poder fortalecer o Donald Trump. O que seria péssimo não só para os Estados Unidos, mas para todo o planeta. Especialmente levando em conta a questão climática, mas outras questões também. Então é uma perspectiva que me preocupa. Que me preocupa e que eu torço para que seja mais bem conduzido, né? Embora eu acho pouco provável, eu fico nessa torcida. E minha torcida maior ainda para que, eu espero, né, fico na expectativa de que Bernie Sanders se fortaleça lá na campanha dos Estados Unidos, porque ele não só seria o melhor candidato, como ele seria o melhor candidato para enfrentar Donald Trump, tendo em vista que ele enfraquece Trump justamente nos seus maiores argumentos. O argumento de Trump de ser alguém que defende a classe trabalhadora, ninguém melhor incorpora isso dentro da política americana do que Bernie Sanders. O argumento dele de ser contra os acordos comerciais, Bernie era contra esses acordos muito antes de Donald Trump ser. Ele não. E Sanders tem uma característica que favorece ele muito no embate com Trump, que ele é uma pessoa que não se fragiliza diante de críticas pessoais e culturais, porque ele não entra nesse jogo. Infelizmente, tanto o Joe Biden quanto a Elizabeth Warren, os dois outros candidatos, e vocês veem, não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, porque o Joe Biden é homem e a Elizabeth Warren é mulher, isso não tem relação. Mas todos os dois, Elizabeth Warren e Joe Biden, têm, infelizmente, a característica da pessoa que, quando provocada, do ponto de vista pessoal, destrambelha, responde do ponto de vista pessoal, sai da questão política e tal, se fragiliza, e infelizmente o público americano reage muito mal a esse tipo de característica. Quando o político ele se fragiliza diante de uma estocada, de uma crítica dura do ponto de vista pessoal. No caso da Warren, a coisa da herança indígena dela, que ela já foi várias vezes questionada, é uma coisa que preocupa. E no caso do Joe Biden, os comentários sobre os esquecimentos dele e o fato dele ter se atrapalhado e esquecido o nome de Barack Obama e tal, são todas coisas que me preocupam muito na eleição americana. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. A gente pode retomar ele no futuro, né? Mas eu fico na torcida mesmo por Sanders conseguir crescer lá nos Estados Unidos, porque eu acho que essa é a forma mais provável de que nós não tenhamos uma reeleição do Donald Trump. Se for contra Biden, contra Elizabeth Warren, tudo pode acontecer. Warren e Biden podem ganhar, mas Trump também pode ganhar. Eu acho que fica mais aberto o jogo. E pior, o processo do impeachment pode também favorecer Donald Trump, lamentavelmente, por mais que isso contrarie o senso comum e contrarie
uma lógica que não conhece tanto a história dos Estados Unidos, né? Que a história dos Estados Unidos tende a mostrar que as pessoas saem fortalecidas desses processos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Bill Clinton, né? Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e divulgar o nosso material e quem sabe se tornar um apoiador do canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.